temperatura expressa a quantidade de calor sensível de um corpo. Bom, ela pode ser medida através nas estações meteorológicas, pelos sensores ou por termômetros. Esses sensores ficam dentro de abrigos meteorológicos, né, para evitar a exposição direta com a radiação solar e também contra chuvas, coisas que possam influenciar. Ou também, esses abrigos são feitos de madeira e venezianas, né, mas nas estações mais tradicionais, ou em mais modernas, ou estações automáticas, que são chapas de alumínio que protegem os sensores dessa exposição e dos ventos também. A radiação solar, quando entra na superfície, ela é destinada a vários processos, e um deles é o de convecção, que é o aquecimento do ar. E esse aquecimento do ar é fundamental para a agricultura também, para a vida na Terra, e ele pode ser influenciado por várias coisas, como nebulosidade na atmosfera, ventos ou frentes frias que venham a ocorrer na região. E outro processo que é destinado é o aquecimento da superfície do solo, o aquecimento do solo através da condução. Bom, que esses raios atingem o solo e esse calor, essa energia, ela vai, através da condução, vai indo da camada superficial para as camadas inferiores e durante o dia, né? E quando à noite, esse processo inverte. Como a perca de calor é maior na superfície, esse calor armazenado durante o dia, ele volta para a superfície para amenizar a perca. E esse processo de absorção do calor, da energia solar, ela pode ser influenciada pelo relevo, pela latitude, a posição no globo, né, a latitude, também pela quantidade de massa sobre o solo, a cobertura do solo, né, que gera um microclima ali e ajuda na retenção do calor, né. Bom, nas partes de relevo, por exemplo, na parte mais altas ou em baixadas, há diferenças nesse calor, nessa temperatura. Por exemplo, em latitudes superiores a 10 graus sul, o sol, em montanhas, por exemplo, recebem mais radiação no lado norte, e o lado sul fica menos exposto a esse calor, que dá uma diferença de temperatura, já sendo mais indicado para cultivo do lado norte, né? Para as plantas a radiação é melhor captação da energia, né? Do calor. Já por exemplo, em áreas de baixada, onde o clima é mais baixo, em áreas mais frias pode gerar geadas, né? Em algumas plantas que sofrem com isso, é mais indicado que seja plantas mais resistentes a essa geada, né? E isso é fundamental, todo esse processo de calor, absorção do calor para as plantas, por exemplo, no solo, para a germinação das sementes. Isso é fundamental, esse calor da superfície do solo e tudo mais. No próximo tópico a gente vai ver alguns exemplos de como isso influencia na agricultura de uma forma geral. Vamos falar sobre um pouco os efeitos da temperatura na agricultura. Vamos começar falando sobre um pouco sobre altas temperaturas, o que isso ocasiona na agricultura. Com altas temperaturas você vai causar um ressecamento do solo, como está muito quente, muita temperatura, vai haver uma perda de umidade muito grande. Outro grande problema que também pode acontecer é a perda de insumos. Por exemplo, no caso da ureia, se você aplicar a ureia
num período de seca, que o solo está muito seco, você vai ter uma grande parte de perda desse nitrogênio através da volatilização. Então é aconselhável fazer quando o solo esteja úmido para você não ter grandes perdas. Outro problema que também pode acontecer com alta temperatura é a evaporação de água na irrigação, principalmente então num sistema que é usado por aspersão, que é semelhante ao da chuva. Então isso faz que vai acarretar num prejuízo econômico. Você vai gastar mais água e vai ter então mais despesa, né? E também vai acarretar numa perda de água, que depende, que é um bem que às vezes é mais controlado, né? Então toda planta existe um limite que ela chega, que é tolerada por ela. Por exemplo, a maçã, ela tem suas atividades paralisadas quando chega a 35 graus de temperatura. Então, quando começa a passar disso, ela para já. Outro também problema, como por exemplo, há um aborto floral na maçã. Quando ela passa dos 28 graus, ela sofre um aborto floral já por causa de alta temperatura. Então, ela até um nível ela vai conseguir tolerar das plantas. Então, depois ela vai começar a retardar e pode causar prejuízo. Sobre os efeitos da baixa temperatura. Então, a baixa temperatura pode ocasionar um grande problema na fecundação das flores. Então, temperatura muito baixa pode levar a inibir a fecundação das flores. Então, não vai ter flor, não vai produzir fruto. Então, pode causar quedas muito grandes nas produtividades. Então, também existe uma paralisação das atividades vitais da planta. Então, cada cultura ela tem um chamado de temperatura base. Até aquela temperatura ela consegue suportar e se desenvolver. Abaixo dessa temperatura ela não consegue fazer um desenvolvimento vegetativo. Então ela fica ali se mantendo ou pode chegar até morrer por causa de muito frio. Uma coisa importante na fruticultura então é uma quebra da dormência dessas plantas de fruticultura de clima temperado. Então as culturas necessitam de um determinado número de horas de frio. Então é importante já nesse caso. Outra questão é também na questão criação de vaca, boi de corte. Então a vaca de leite, ela até uma temperatura ideal seria de 21 graus para ela conseguir que ela tenha uma produção boa. Se você for comparar uma temperatura de 21 graus a 30 graus, ela vai produzir menos em 30 graus. Ela vai se desgastar mais, vai gastar mais energia. Isso vai acarretar numa menor produção de leite. Então, tem alguns sistemas que é aplicado, que é a plantação de árvores, então, nos sistemas de pastagem, para não ficar tão calor e os animais conseguir diminuir um pouco essa perda de energia pelo calor. Também na criação de suínos foi comprovado que numa temperatura de 21 graus seria a melhor temperatura para que esses animais viessem desenvolver. Então eles conseguem ter uma melhor ganha de peso. Já em temperatura mais alta eles vão perder peso e não vão conseguir ganhar. Então na questão animal é muito importante um conforto térmico onde que esses animais irão se desenvolver melhor. Então irão produzir mais leite ou no caso do corte irão ter um melhor ganho de massa. Boa tarde pessoal, então meu nome é João Carlos Galvão e hoje a gente vai falar um pouco sobre as espécies frutíferas e a influência da temperatura nesse momento nessas espécies. Então vamos lá. A agricultura em todas as suas atividades econômicas, a que mais depende das condições ambientais para o seu bom desenvolvimento são as espécies frutíferas.
De maneira geral, para você avaliar a adaptação de uma espécie frutífera em um determinado local, é imprescindível então, que conhecer todos os fatores ambientais que tornam condicionantes ou limitantes a produção dessa espécie. Então, sendo assim, vocês já puderam analisar que em todos os momentos do crescimento, da maturação, da frutificação das espécies frutíferas, a temperatura ela vai ter um papel muito importante, muito importante. Sendo assim, então, é necessário que, antes de qualquer estabelecimento de um pomar frutífero, antes de qualquer estabelecimento do cultivo de alguma espécie frutífera, é necessário então você fazer uma análise meteorológica de toda a sua propriedade, de toda a sua localidade, da região onde a propriedade está instalada, para que você consiga ter dados precisos, bem completos, para daí sim você fazer a escolha da espécie frutífera qual se adapta melhor. Frutífera em um determinado local, é imprescindível então, que conhecer todos os fatores ambientais que tornam condicionantes ou limitantes a produção dessa espécie. Então, sendo assim, vocês já puderam analisar que em todos os momentos do crescimento, da maturação, da frutificação das espécies frutíferas, a temperatura ela vai ter um papel muito importante, muito importante. Sendo assim, então, é necessário que, antes de qualquer estabelecimento de um pomar frutífero, antes de qualquer estabelecimento do cultivo de alguma espécie frutífera, é necessário então você fazer uma análise meteorológica de toda a sua propriedade, de toda a sua localidade, da região onde a propriedade está instalada, para que você consiga ter dados precisos, bem completos, para daí sim você fazer a escolha da espécie frutífera qual se adapta melhor. Porque sem antes ter esses dados, sem antes ter esse conhecimento, fica muito vago e acaba que muitas vezes você pode acabar errando na escolha da espécie frutífera e tendo problemas futuramente, né? Fazendo um mau investimento. Todos os fenômenos biológicos estão estritamente relacionados com a temperatura do ambiente. Dessa forma, dormência, florescimento, fecundação, frutificação e maturação são características das pós-colheitas. Os frutos dependem totalmente da temperatura. Então, passando agora para a parte da tabela, a gente tem a temperatura média e os graus-dias. Ele distribui então a temperatura média nos meses de outubro com 16,4, novembro 18,4, dezembro 21,4 graus, janeiro e fevereiro com 22,8 e março com 21,7. Aí a gente passa a ter os graus-dias, que seria a subtração da temperatura média com a temperatura base, que no enunciado ele fala que a temperatura base seria 8 graus. Então você pega a temperatura média, diminui 8 graus e forma assim os graus-dias, que seria a diferença dessa temperatura média para a sua temperatura basal. Então, acima de 8 graus, que seria sua temperatura base, ela acumula esses graus-dias. Então, em outubro ele passa a ser 8,4 graus-dias, novembro 10,4, dezembro 13,4, janeiro e fevereiro com 14,8 e março 3,7. Como vimos anteriormente, nós podemos fazer a média de quantidade de graus-dias que nós obtemos exatamente num único dia. E para nós obtermos essa quantidade a quantidade que nós temos durante o mês, basta nós pegarmos então os graus-dias durante um único dia e multiplicarmos esses graus-dias exatamente pelo número de dias que teremos no mês. Deste modo, multiplicando 2,05 por 15, vamos obter exatamente 30,75, que é a quantidade que nós obteremos no mês. Do mesmo modo, se nós pegarmos a quantidade de graus-dias durante um único dia, que é de 10,4 do mês de novembro, e multiplicarmos por 30, que é a quantidade de dias que pertencem ao mês de novembro,
Então nós vamos obter uma quantidade de graus dias de 312. Do mesmo modo, da seguinte forma, no próximo mês, no mês de dezembro, pegamos a quantidade de graus dias, que ela é diminuída da quantidade base, temperatura média menos a temperatura base, nós iremos ter esta quantidade. Então nós pegamos esta quantidade e multiplicamos por exatamente 31. Multiplicando, nós teremos esta quantidade, 415,4 graus dias durante um mês. Do mesmo modo, na seguinte coluna, na coluna final, nós vamos ter a média acumulada. Inicialmente, no mês de outubro, nós teríamos 30,75. Com a somatória de 312 mais o 30,75, nós vamos ter 342,75. Somando este 342,75 com 415,4, nós obteríamos 758,15. Somando com 458,8, nós obteríamos 1.216,95. É um valor bem próximo da quantidade que nós queremos, que é exatamente 1.450 graus dias. Quando nós chegarmos numa quantidade aproximada, nós deveremos fazer o seguinte cálculo. Diminuir os 1.450, que é a quantidade que nós desejamos, pegar esta quantidade e diminuir 1.216,95, que é exatamente a quantidade que nós temos até o mês de fevereiro ou até o mês de janeiro, que é uma quantidade de um valor um mês antes ou pouco antes nós atingirmos o valor de 1.450. Então nós fazemos esta diferença e vamos obter o seguinte resultado. Faltam então 233,05 graus dias para nós chegarmos até a quantidade de 1.450 graus dias. Então, deste modo, nós pegamos esta quantidade de graus dias e vamos dividir exatamente por quantos graus dias é produzido num dia, para nós sabermos quantos dias nós devemos esperar para a colheita. Então, este resultado, esta diferença, vai dar este valor. Dividimos pela quantidade ou pela média de graus dias produzido num único dia do mês de fevereiro. Então vamos dividir e vai dar aproximadamente 16 dias. Então em aproximadamente 16 dias nós vamos ter 1.453,75 graus dias, que é um número um pouco maior, um pouco acima da quantidade que nós queremos, mas isso não vai ser de grande interferência. Então, para nós sabermos exatamente a data, vamos diminuir o número de dias que tem o mês. No caso, como foi em fevereiro, tem apenas 28 dias. Nós vamos diminuir este número de dias de 16, que foi aproximadamente o resultado que nós conseguimos aqui. Diminuindo 28 menos os 16, nós obteríamos o número 12. O número 12 vai representar o dia da colheita. Então, portanto, a data da colheita será aproximadamente no dia 12 de fevereiro.